Bom, vamos lá. A última competência diária visa avaliar se vocês dão conta de compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostra e cálculo de probabilidade para interpretar a informação de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. Bom, vamos lá para a questão 27, então. A questão 27 diz o seguinte: passar trote nos telefones de emergência da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, pode resultar em multa para o dono de telefone de onde partiu a ligação. Para exemplificar a seriedade dessa questão em uma cidade brasileira, um jornal local publicou a tabela a seguir, mostrando o número de trotes telefônicos recebidos pelos bombeiros da cidade ao longo de um semestre. Qual o valor mediano da quantidade de trotes recebidos nesse semestre? Calcular a mediana é calcular o valor que está no meio. E aí a gente vai fazer isso, depois eu explico para vocês o que isso significa. Então, a gente vai organizar num rol, que a gente chama num rol ordenado. Então, eu vou colocar todos os valores encontrados em ordem crescente. Então, o primeiro valor é 14, depois eu tenho 2 vezes o 16, 16 e 16, depois eu tenho 18, 20 e 30. Mediana é encontrar o valor que está no meio dessa distribuição. Aqui a gente tem uma quantidade par. Se a gente tivesse aqui um número no meio, aqui, sei lá, um 16,5, por exemplo, esse seria a mediana. Né? Mas a gente não tem um número ímpar que tenha um elemento no centro. Então, o que a gente faz? A gente calcula a média. 16 mais 18 dividido por 2 vai dar 34 por 2, que é 17. Então, a mediana é 17. Acabou o exercício. É só isso que ele quer. Resposta B. O que significa esse 17? Que em metade dos dias eu recebi menos do que 17 trotes e na outra metade eu recebi mais. Então, é um número que separa a minha amostra. Eu sei que metade da minha observação está abaixo desse valor e a outra metade está a mais. É para eu ter uma noção em torno de qual número ela se distribui. Entenderam? Acho que sim, não sei, espero que sim. Vamos para 28. Um projeto para incentivar a reciclagem de lixo de um condomínio conta com a participação de um grupo de moradores, entre crianças, adolescentes e adultos, conforme os dados do quadro. Então, eu tenho X crianças, 5 adolescentes e 10 adultos. Uma pessoa desse grupo foi escolhida aleatoriamente para falar do projeto. Sabe-se que a probabilidade da pessoa escolhida ser uma criança é igual a 2/3. Diante disso, o número de crianças que participa desse projeto é... Então, assim, a probabilidade vai ser o número relacionado ao evento dividido pelo número relacionado ao total. Nesse caso aqui, o evento é ser criança, né? Que a gente está usando o X. Ele falou para a gente que é X, né? E o total é o total de participantes. Então, vai ser X mais 5 mais 10. Então, é 15 mais X. Então, eu sei que o evento tem X possibilidades, que é a quantidade de crianças, e aqui é 15 mais X. E ele falou para mim que isso equivale a 2/3. Então, é só eu resolver essa equação aqui para descobrir o valor de X. Vou fazer aqui embaixo, vou fazer até de outra cor, para não ficar muito confuso. Então, X sobre 15 mais X é igual a 2/3. Multiplicando em cruz, 3x vai ser igual a 15 vezes 2, 30, mais 2x. Então, 3x menos 2x igual a 30, x igual a 30. Então, eu descobri, nossa, tá difícil fazer um x aqui, que x igual a 30. Resposta certa, letra D de dado. Tá bom? Então, só isso. A 29ª. Um empresário pretende fazer a propaganda de seus produtos em um canal de televisão. Para isso, decidiu consultar o quadro com a pontuação de audiência nos últimos 3 meses de 5 emissoras de televisão em determinado horário e calcular a média aritmética para escolher aquela com a maior média de audiência nesse período. Então, a emissora 1, no mês 1, fez 11, depois 19, depois 13. A 2, 12, 16, 17, assim vai. De acordo com o critério do empresário, qual é a emissora que deve ser escolhida? Então, prestem atenção. A gente vai precisar calcular para cada uma das emissoras a média.
né? Então, eu vou somar e dividir por 3. Eu vou começar só somando. 11 com 19 dá 30, com 13, 43. 17 com 16 dá 33, com 12 dá 45. 14 com 14 dá 28, 38, 46. 15 com 11 dá 26, com mais 15, 41. E 14, 14, 14 são 42. Todos esses números vão ser divididos por 3, né? Então eu não preciso nem dividir. Quem tem a maior média, quem tem a maior somatória. No caso, a emissora 3. Acabou o exercício, né? Era só ir direto com a média. E o último, para determinar a ordem de largada numa corrida de automóveis, 10 pilotos participaram de um treino classificatório no dia anterior à corrida. Pelo regulamento, para cada piloto faz-se a tomada de tempo em 3 voltas no circuito, e a primeira posição no grid de largada pertencerá àquele piloto que obtiver a menor média desses 3 pontos. 9 pilotos já terminaram as voltas classificatórias no circuito, e o piloto X ainda vai realizar a sua última volta. Os dados e a média de cada piloto estão na tabela. Qual é o tempo em minuto a ser batido pelo último piloto na terceira volta que lhe garanta a primeira posição no grid de largada? Então, olha só, gente. Já está calculado para a gente a média aqui. A menor média é essa de 1,49. É esse piloto. Então, o piloto X, ele vai precisar ter uma média menor do que isso. Então, como que a gente vai calcular a média dele? 1,57 mais 1,50 mais o tempo t, que eu não sei quanto que é, dividido por 3, tem que ser menor ou igual a 1,49. Se for igual, ele empata, né? Só resolver essa na equação. Então, aqui tem 3,07 mais t, vai ser menor ou igual que 3 vezes isso, que dá 4,47. Então, o tempo dele, vai ter que ser menor ou igual a 4,47 menos 3,07. Então, o tempo dele tem que ser menor ou igual que 1,4. Então, ó, presta atenção, ó, qual é o tempo a ser batido? O tempo a ser batido é 1,4, tá bom? É o B, porque é o que está no limiar, tá bom? Essa é a resposta. O tempo que ele tem que bater é 1,4. Ele tem que fazer menos do que esse. Não é o quanto que ele vai ter que fazer para ganhar, é o quanto que ele tem que fazer a menos, né? Quanto tem que ser batido. Ficou estranho isso, mas seria isso. Bom, então esse último grupo teve o seguinte resultado. A questão 27, desempenho das turmas, 25% mais ou menos. A questão 27 é aquela da mediana. A maior parte de vocês e do pessoal do Enem acabou indicando como resposta o 17, o 17 não, desculpa, o 19, né? Que é aquele resultado que está no meio ali, né? Fez a média direto, só calculou a média, não fez a mediana, fez a média. A questão 28, no campo, 64,7% acertou e no Enem só 23%. A questão 29, que é a questão da televisão, ela foi mais direta, né? Então, 84,3% no campus acertou e no Enem 41%. Então, veja que mesmo as mais simples têm um índice de acerto bem baixo em matemática, né? Então, com isso, um pouquinho que vocês vão melhor, assim, vocês tiram notão em matemática. E a questão 30, 29,4% no campus acertou, 19% só no Enem. Gente, é isso, né? Sei que ficaram vários vídeos aqui, ficou longo. É muito mais difícil eu gravar com a distância, né? Na aula as coisas fluem muito melhor e também tem muita interrupção durante a gravação e tem a parte da edição e eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, mas o meu computador não dá conta. Eu espero que tenha ajudado um pouquinho. Desejo que vocês façam uma excelente prova no domingo, que vocês consigam ter tranquilidade, né? Respirar e mostrar o que vocês aprenderam. Lembrem-se sempre que nenhuma prova consegue extrair tudo que vocês sabem, isso é impossível. A gente tem muito conhecimento aí atrelado a gente, né? Existem diferentes tipos de inteligência, então é um recorte, né? O Enem, ele é um recorte de conteúdos que vocês aprenderam
E tenham certeza que vocês estão sendo avaliados de uma forma justa. A teoria de resposta ao item possibilita que vocês mostrem de fato o que vocês sabem, assim, a competência, né? Não é um conteúdo que vocês não lembram que vai prejudicar. Tentem sempre começar pelas mais fáceis, porque vocês precisam ter um resultado coerente, como eu falei lá no primeiro vídeo, tá bom? Até mais, gente. Boa sorte e até semana que vem. Um beijo.